sem motoboy a gente não consegue atender e aí aumenta o número de cancelamento naquela noite. Estou preparado para começar no delivery, mas estou em busca de um profissional que seja o gestor dessa operação. Eu não quero misturar mais com uma operação de salão. Vamos falar, segunda-feira é um dia ruim, não. Segunda-feira é um dia ruim para vários tipos de comida, mas para salada é o melhor dia. Resenha de Bar. Galera, hoje a gente está aqui de volta, conversando sobre delivery. Trouxemos aqui especialista com o João, que a gente, no primeiro papo, o Luciano, que tem uma rede grande de restaurantes, e o Guilherme, que faz também essa parte do delivery aí. Estamos aqui para bater esse papo e a gente vai ver, respondendo todas as dúvidas que mandaram para nós. É um campo muito fértil, então está aqui para iniciar esse papo. Bem-vindo aí, galera. Bicho, chuva aumenta demais o delivery, né? E aí, João, como é que é? É bom ou ruim? Ou indiferente? Ou choveu, você comemora, ou choveu, você chora? Boa pergunta. A equipe tem que estar preparada, né, cara? Tanto o atendimento quanto a cozinha tem que ter essa consciência. Na hora que a chuva cai, o negócio fica diferente, porque a fila de pedido, ela aumenta muito. E quem vai ditar o estresse interno vai ser a pessoa que está ali recebendo os pedidos. Porque no momento que caiu o primeiro pingo, a pessoa tem que ter uma noção de aumentar o tempo, às vezes colocar a taxa de entrega. Se eu já estiver operando com uma taxa de entrega, eu preciso, às vezes, até dobrar essa taxa de entrega. São as barreiras saudáveis que a gente chama, né? Quais são essas barreiras saudáveis? Primeiro, aumentar o tempo. O tempo da entrega para o cara que está recebendo lá, que está pedindo, né, no cara? Exatamente. Segundo, aumentar a taxa de entrega. E colocar a taxa de entrega, principalmente se eu não estiver cobrando ali em 1, 2 ou 3 km, eu já coloco taxa de entrega. Já crio uma barreirazinha. E, em último caso, eu começo a desmarcar os extremos no meu mapa de entrega. Que, por exemplo, eu faço entrega no raio de até 10 km. Já começo a tirar 10, 9, 8, 7, 6, vou encurtando até ficar ali de 3, 4 km. Aí vai dependendo do tamanho da chuva, do quantitativo de motoboy naquela região no momento. Então, a pessoa que está na frente ali, ela tem que ter essa percepção de tudo isso. E tem que estar bem atento, porque se um esquecimento, um detalhe, entra uma fila de pedidos gigantesca, a gente fica sem motoboy e a gente não consegue atender e aí aumenta o número de cancelamento naquela noite. E baixa seu rating lá no iFood, né? Na plataforma de delivery. Boa. O que acontece? Nesse dia, se eu guiar mal essa operação, no outro dia o iFood ele vai entender que eu não tive capacidade de atender os clientes que supostamente ele jogou para mim naquele dia. Ele não quer saber de chuva, ele não dá. E aí, provavelmente, no outro dia, o meu número de pedidos vai cair, os meus clientes vão cair, porque a inteligência artificial é capacidade de produção. Se ele está me jogando pedido e eu estou chegando no tempo prometido para o cliente, no outro dia ele vai me jogar aquela mesma quantidade ou mais. E se na chuva eu tenho um problema, no outro dia é capaz de até, a gente chama de janelada, né? Janelada do iFood, tomar uma janelada de não chegar nenhum pedido, talvez. Entendi. Aí você falou de motoboy, né? Aí, Guilherme, que é a sua expertise aí, cara, que a sua praia, que você gerencia, né, motoboys, na chuva diminui a quantidade. Diminui, já é um problema, né? A quantidade de entregador hoje que trabalham com aplicativos não é suficiente para atender a demanda online, que é crescente. Nos dias de chuva, a gente tem outro grande problema, porque eu tenho o aumento exponencial da demanda, né, que as pessoas compram mais, que não querem sair de casa na chuva, e eu tenho a redução do quantitativo de entregador, porque grande parte deles não trabalha na chuva. E aí eu tenho outros fatores que têm relação direta com o que o João está falando, que é o tempo da entrega. Então, como está chovendo, o risco aumenta. Então, o entregador, ele demora mais tempo para fazer determinados percursos, porque o pneu da moto vai derrapar, enfim. Então, o risco da operação aumenta. E aí que o João está apontando que assim, a questão de criar gatilhos para diminuir a venda. Aí a questão sobrecarregou, né? Simplesmente começou a chover, eu vou fechar, vou botar taxa de entrega. Taxa de entrega é uma estratégia legal focada na margem. Então você vai maximizar a margem, porque a demanda de venda em dias de chuva vai aumentar, e isso é uma variável que não se discute.
Em dia de chuva você vende mais online. Então, foco na margem, põe a taxa de entrega. Se tem o hábito de fazer com entrega grátis, já põe uma taxinha. E aí quando você começa a mexer em redução de raio de atuação, aumentar a taxa de entrega, ir diminuindo esses pontos para você desafogar o processo produtivo. Então, caiu muita venda, não adianta ficar deixando esse funil encher demais, porque vai transbordar e você não vai atender com qualidade. É o foco na experiência. Então você começa a criar empecilhos, gatilhos que maximizam sua margem, não sobrecarregam o seu processo produtivo que já tem um funil cheio. Na medida que esse funil esvazia, você vai destravando isso para manter e aproveitar o período da janela de venda que é curto. Então você tem 2 períodos bons de venda ali, que é 1h30 na janta, 2 horas, 1h30 no almoço, 2 horas na janta. Então assim, é um trabalho, cara, assim, de muito detalhe, assim, é uma questão de muita atenção. Então, não é só simplesmente os gatilhos, o processo produtivo ele faz muita diferença. Então, você imagina assim, a entrega, eu tenho a última etapa do processo. Então, começa na venda, eu só faço a parte da entrega. Mas aí minha dúvida, como é que você concilia com o João? Porque aí o João vai botar lá, vamos dizer, ele seria 20 minutos inicialmente, começou a chover, ele foi e botou para 40 minutos. Só que ele depende também do seu motoboy. Como é que é essa integração aí? Sim, aí é onde a gente começa... Acho que comigo você não teve tanto problema, que eu já tinha uma experiênciazinha no delivery, mas ele sempre conscientiza. Ele me conscientiza o dono de restaurante. O dono de restaurante, mas pouquíssimos têm essa consciência, eu falo cara. assim, na Nexta, cara, assim, a gente, é o que a gente fala assim, a gente não ativa cliente, né? A gente implanta operação. Exatamente, é um trabalho consultivo, cara, porque me interessa, nossa taxa de intermediação é baixa, então me interessa que o estabelecimento venda muito para que eu consiga ganhar dinheiro. Então, quanto mais o estabelecimento performar, melhor para nós. E melhor para o nosso parceiro entregador, que também é nosso cliente, nosso principal cliente. É o protagonista desse ecossistema online, né? É o entregador. Não é sobre estabelecimento, não é sobre plataforma, é sobre o entregador, sobre dar o devido valor e a devida importância para quem de fato faz a diferença, que é quem entrega. Pode vender 100 pedidos, 200 pedidos numa noite. Se não tiver entregador para entregar, então, de fato é esse cara. Então a gente dá o protagonismo para ele. Mas respondendo a sua pergunta, é a hora que a gente aproveita a tecnologia em benefício do negócio. Então, na integração, quando a gente está conectado no painel do iFood, às vezes tem alguns desafios quando é RP, porque a RP você tem as vaidades do que eu te mando, isso aqui não vou te mandar, e aí é uma questão de, normalmente, quando que é RP? RP é o sistema de gerenciamento. O sistema, e aí você não quer me dar, por exemplo, qual é o tempo que você promete para o iFood. Cara, certamente a gente vai ter problema, porque na hora que eu começar a ter cancelamento, você vai querer me acusar de que não teve entregador, a plataforma não teve entregador, o pedido chegou atrasado, o cliente cancelou. Quando eu estou no iFood, quando eu integro um pedido do iFood, eu já ligo um cronômetro regressivo na minha plataforma, lá no painel onde está a minha equipe de suporte, já ligo um cronômetro regressivo que eu consigo acompanhar o tempo que a Frangolândia, por exemplo, o Rodrigo comprou da Frangolândia. Ele está prometendo entregar agora em chuva com 45 minutos. Quando o pedido é integrado, já liga um cronômetro regressivo de 45 minutos. Ali para nós é um termômetro, tem vários outros gatilhos para a gente conseguir performar melhor. Mas aquilo ali pra gente já é um termômetro de, cara, o que precisa de intervenção, o que não precisa. Então a gente consegue, o que a gente fala assim, como eu só faço uma etapa do processo, e é a última dela, a mais sensível, que você terceiriza o serviço para uma plataforma que intermedia a operação com entregadores autônomos, beleza? Então assim, a gente está transferindo a responsabilidade de contato direto com o seu cliente com uma pessoa que não tem uma relação de vínculo comigo nem contigo, com o seu estabelecimento, concorda? Então, para a gente conseguir performar legal e entregar uma experiência bacana, cara, esse cara, ele no mínimo tem que ser bem tratado, no mínimo ele tem que ser o protagonista disso tudo. E aí o que a gente nunca teve problema com a Frangolândia, e o que é legal é que, assim, humildemente, é sempre uma curva de aprendizado. Eu acho que o debate, o estresse, é um mercado extremamente estressado, mas isso constrói quando você faz um trabalho de 4 mãos. Não existe eu ter um processo produtivo e não ter uma comunicação assertiva com o parceiro. Então, é o que a gente sempre fala assim, né? O João sempre teve esse entendimento que é especialista, mas, cara, assim, lá tá agora, no caos, cara, tá faltando entregador. Não adianta querer vender e também não adianta querer ficar ligando no suporte, estressando, aí o entregador, deu um problema, o pedido sumiu. Não adianta, foco no que tá para acontecer, vamos garantir que a experiência desses caras que ainda não tiveram uma experiência negativa vão ter uma experiência positiva e, cara, passou a operação, passou o pico, a gente olha para o problema. Dia de chuva é um problema, sempre vai ser.
porque é o que eu falei ali no começo da exposição. Aumenta a demanda e diminui o quantitativo de entregador. Você fala assim, nunca vai ter uma performance legal na chuva? Não, tem performance na chuva, num trabalho de 4 mãos. Tipo, como você trata o entregador? Que tipo de... Você não é obrigado a dar as coisas para ele. Cara, mas se tiver um cafezinho... Igual lá na Frangolândia, né? Tem um café, tem um uma cafezinho, aguinha. tem uma cadeirinha, uma área coberta, tá chovendo. Banheiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se direcionar para a porta da sua loja. E não tem um custo por isso. Porque ele sabe que se ele é pai de família, mãe de família, garotos sonhadores, né? Então, ele sabe que se ele for para aquela região, no final do mês, ele vai pagar todas as contas dele, vai conseguir pagar os boletos. Eles ganham por entrega. E a gente entendendo essa relação, entendendo os desafios, cara, esse trabalho de 4 mãos, ele fica ajustado quando a gente entende as necessidades e entende que a gente, de fato, precisa colocar gatilhos para focar em performance. E a performance, quando a gente olha do nosso lado, é garantir a experiência positiva do usuário. Porque se o seu cliente está feliz, ele compra mais. Se você compra mais, eu volto no que eu falei. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso que você entregue muito, que você venda muito. Então, se você tem uma recorrência legal de venda, você vende mais, eu entrego mais. Se eu entregar mais, virou fábrica de felicidade. Se você vende muito, eu entrego muito, o entregador entrega muito, todo mundo está ganhando seu dinheiro. E no final, a ponta principal, que é o cliente, que a gente também quando a gente está em casa, também pede. Então, quando eu estou em casa, também gosto de receber rápido. Então, muito do que a gente desenhou para estruturar a nossa plataforma, a nossa tecnologia foi olhando para isso. Só que a quantidade de oportunidades que tinham, existem várias plataformas boas, assim, não dá para ficar falando de concorrente, mas é como a gente estruturou o nosso processo para ter a performance que a gente tem. Ah, não tem problema? Tem, sempre vai ter. Uma coisa que é certa para quem trabalha com delivery, cara, é que vai ter problema. Agora a questão é como eu lido com isso. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto-chave. E aí, acho que a gente estava falando, né, mais cedo, que é a questão do planejamento. Cara, isso faz a grande diferença. Você planejar, você entender a questão do processo, a questão do que é possível. Cara, a minha cozinha para atender salão é uma coisa, a minha cozinha para atender delivery é outra. Legal, vou entrar no delivery. Não estou no delivery, vou entrar no delivery. Legal você usar a tua estrutura de produção para o salão, para você modelar, ver o que vende, o que gira, o que não gira, o que te traz margem, o que não te traz margem. Então, níveis de complexidade, tempos médios de produção de um cardápio. Então, você tem uma coisa focada num tempo médio de produção igual, para você não ter problema de, tipo, um casal pedir coisas completamente diferentes com tempo de produção muito distantes. E o pedido vai chegar junto, você não vai fazer 2 entregas para o mesmo pedido. Então, se por exemplo, eu tenho um produto que para produzir eu gasto 50 minutos e o outro 15, cara, a pessoa que pediu de 15 vai se frustrar ou vai chegar com a qualidade que não é a mesma. Assim, eu lembro que na pandemia, e aí eu tive uma experiência muito bacana, cara, com o pessoal do Grupo Trigo. E ali eu aprendi muito com eles. Eles montaram uma cozinha chamada Cozinha Trigo, e a gente foi ali para dentro daquilo ali, ali estava nascendo de verdade o delivery, né, com a pandemia. Aquele boom de demanda e ninguém preparado, nem para produzir, nem para entregar. E aí os caras pensando exatamente tipo, em como eles conseguiam mexer no processo produtivo deles. Eu posso estar falando até algumas coisas que não estão casadas como realmente porque a gente tem muito tempo, mas o ponto principal era a preocupação que eles tinham com a qualidade do produto que ia chegar na casa do cliente. Então eles criaram um laboratório ali para criar os exercícios para produzir, e aí em que ponto que ele tira do processo de cozimento para garantir que no período, no tempo de transporte, que continua cozinhando macarrão, como, você sabe, para chegar como se fosse uma experiência de comer no restaurante. Às vezes tem que tirar um pouco antes, né? Porque dependendo da embalagem, ele continua cozinhando no caminho. Então tudo é processo de planejamento. Cara, no final do dia, tudo é processo de planejamento. Se a cozinha não tem um processo bem montado, se, tipo assim, você vai, o dia do delivery não começa quando você abre a loja no iFood, né? Começa na pré-estruturação disso, né? Que cara, já deixar um monte de embalagem montada numa linha de produção contínua. Então, cara, o pedido chegou, ele já vai toda a parte de preparo, produção, para já chegar ali no lugar que a pessoa não tem que, no final, se pegar cada 3 segundos que ele gasta para buscar uma embalagem, no final da noite, cara, isso gera um resultado significativo para a eficiência da operação. Quanto mais passos ele der na operação, mais tempo vai demorar para o pedido chegar, né? Tem que estar tudo ali na mão, ali próximo para facilitar isso. Tudo isso no delivery a gente tem que estar de olho. Quando o Rodrigo me convidou para vir, né, eu falei, cara, eu quero estar lá, porque
várias perguntas, várias curiosidades. Legal. E porque eu sou agora sou um estudioso do delivery, que eu quero implantar, mas tem muita dúvida e dificuldade. E aí, acho que até para a gente começar, porque também tem muita gente que está assistindo também, que não é só ligado ao bar e restaurante, mas tem também a própria mão de obra do setor também está assistindo. E aí eu vou começar assim por algumas curiosidades, vou fazer um resumão aqui. Você é o Uber do entregador. Isso. Mais ou menos isso. Mas né? para explicar fácil isso, assim. para explicar fácil. Estou pegando aqui bem leigo e Mas top, de bate é isso. pronto. E aí, dentro desse processo de Uber, pelo que eu entendi, de tecnologia, de tudo, como é que ele conduz, a captação desse profissional também é como Uber? Ele tem mais ou menos o mesmo perfil? O cara que está buscando um emprego extra, ele trabalha... Como é que é o perfil desse cara e como é que as pessoas podem procurar para isso? Existe um aplicativo que eu vou lá me cadastrar, tem minha moto, quero trabalhar eu trabalho, sei lá, quero fazer um extra, complementar minha renda familiar, eu consigo o quê? Eu vou lá no aplicativo que existe, como é que é isso? Só para a gente entender. Ele vai na Play Store, é um cliente nosso, né? Então a gente capta esse cara, né? Então ele vai na Play Store, baixa o aplicativo, faz um cadastro, esse cadastro fica ali sob análise, a equipe da operação analisa esse cadastro e ativa ou não. O ativo ou não tem uma relação principal com demanda, né? Porque eu tenho X mil entregadores, cadastros para liberar, que eu não tenho como liberar. Se eu liberar, a malha de entregadores que eu tenho na rua hoje vai sofrer um impacto negativo, que é na remuneração. Então, esses caras vão ganhar menos, porque vai ser muita gente disputando um quantitativo de entregas que eu sei o delta que precisa para atender. Então a gente calcula, porque o perfil também determina muita coisa. E esse perfil a gente só consegue saber na medida que a operação vai acontecendo. Então eu tenho um entregador que é profissão entregador, esse cara, e aí os indicadores na plataforma assim, deixam isso muito claro e evidente. Esse cara é o cara que vive de fazer entrega, ele é motoboy mesmo, sai de casa para fazer entrega, encerra o dia dele fazendo entrega. Eu tenho o perfil que é o garoto, a grande maioria, o garoto sonhador que está fazendo faculdade e usa o delivery pós-faculdade ou no final de semana para complementar e conseguir pagar a mensalidade, conseguir fazer um complemento, pagar as contas. Você tem o perfil do final de semana, que é o cara que tem emprego fixo e no final de semana faz para complementar. Isso fica muito claro dentro da análise de dados, né? E aí, isso a gente tem que considerar, que eu tenho que considerar o quantitativo de entregadores que vivem da profissão de entrega, eu tenho que considerar esse quantitativo variável, porque é exatamente o cara que vai me dar um apoio operacional num dos principais momentos do delivery, que é a janta, a maior potência está ali. Cara, tem suas particularidades, né? Então, vamos falar, segunda-feira é um dia ruim, não, segunda-feira é um dia ruim para vários tipos de comida, mas para salada é o melhor dia. Então, salada bomba de vender segunda. De manhã não tem muito, cara, se for padaria tem. Então, assim, aí esses perfis encaixam para a gente compor uma malha. Se parece algo muito simples, mas não, isso é pensado, a quantidade de entregadores que a gente libera, e aí libera um monte, alguns, assim, um percentual alto, nem chega a fazer entrega, fica ali perturbando no suporte para aprovar o cadastro, se aprova, os caras não fazem nenhuma entrega. E aí tem vários aplicativos, a grande maioria trabalha em todos. E assim... É bacana, isso é bacana demais, é economia girando, é geração de emprego, e eu sou fã disso, né? Indo mais além, dentro de perguntas leigas e que faz no cenário assim, a gente vive tempos de violência, né? As pessoas andam seguras, aumentando a segurança nos condomínios e tudo mais. E talvez a segurança que o aplicativo traz de ter o cadastro desse cara, tudo certinho, tudo bonitinho, o registro desse cara também é importante para o negócio. E aí eu faço uma pergunta, talvez polêmica, e você profissional vai saber me dizer. É certo, é errado, é sobre a questão do atendimento da pessoa levar na porta ou não? A gente tem visto na imprensa muita polêmica de briga, algumas pessoas se revoltam, querem bater Subir no prédio, né? Entrar aí assim, ou não aí entrar. existe uma questão do seguinte, sempre eu vejo essa polêmica, eu particularmente, eu desço para buscar, né, lá no meu prédio, o sistema, ele deixa na portaria e o morador tem que buscar, o sistema. Tem alguns prédios que já estão novos, já se adaptando com Já questão... tem espaço para isso. Já tem espaço para isso. Mas a grande questão é, todas essas polêmicas que vêm à tona na imprensa, as respostas de quem está causando o problema, né, geralmente é quem pediu, né, o serviço,
ele alega o seguinte, não, porque sempre vão lá na porta do meu apartamento, por que você quer isso aqui? Qual é a sua visão dentro do business que você orienta muita gente sobre isso? Como é que funciona? A gente tem uma regra, não leva. Não leva por vários aspectos. E aí eu vou primeiro pela regra. Cara, quem é esse cara? Beleza, eu tenho um compliance, eu tenho todos os documentos, mas é o fato que nos dá a condição de buscar quem fez. A questão é não acontecer. Então, falando de forma preventiva, quem está botando na porta da casa do seu cliente. Na Nexa, a recomendação é não levar. E se insistir demais, devolve o pedido no estabelecimento. Porque se acontecer alguma coisa, de quem é a responsabilidade? Exato, da empresa. Então, por mim, não sobe. A nossa regra não sobe. Nunca vai subir? Cara, de repente tem uma pessoa acamada, tá doente. É uma questão de entendimento e de questão da boa vontade do entregador. Ele não é obrigado a subir. Pessoa com deficiência física. E na Nexa a gente defende ele, cara. Já teve esse problema, né? Tem ainda. Não é um negócio que não acontece. Acontece muito. Em Vitória, tá? Em São Paulo, os condomínios já nem deixam. Na grande maioria dos lugares de São Paulo, já nem deixa na portaria, porque já se entende isso. Sabe, Vitória ainda não tem essa criminalidade latente, a gente não tem muita ocorrência de acontecer alguma coisa numa entrega. A hora que começar a acontecer, essa discussão ela vai ser algo mais presente, né, na nossa rotina. Mas aí, cara, assim, isso é uma questão da regra. Agora, vamos para a questão do senso coletivo, para mim, que é o que mais importa. Cara, esse cara é autônomo. Ele só recebe a entrega que ele faz. Quanto tempo ele gasta para subir? Sei lá, no 20º andar, de repente tem 4 pessoas junto com ele, vai parar em 4 andares, aí na hora de descer ele para em mais 3 pessoas. Cara, esse cara deixou de fazer 2 entregas no final da noite. É muito, cara. Para um cara que ganha ali 9, 10 reais por entrega, é muito. Aí é senso de coletividade. O que custa já descer? Que é uma coisa que acontece muito, gera muita reclamação aqui no Espírito Santo, o entregador ficar esperando. Pô, o aplicativo já sinaliza que o cara saiu para entrega. Pô, desce. Esse senso de coletividade. Não é porque eu tenho plataforma e lido com isso. O entregador não me espera, cara. Na verdade, sou eu esperando. Várias vezes eu falo, porque às vezes o cara sai com 1, 2, 3 pedidos e você acha que você vai chegar rapidinho. Vai demorar? Senão eu vou subir. Eu já espero. Porque é senso de coletividade. Assim, ele acaba caindo na questão de responsabilidade social. Que tipo de impacto você quer criar? É difícil, as pessoas não têm, né? Esse é um assunto, acho que mais profundo, né? Talvez campanhas sobre isso é importante e esse debate ser mais aflorado também para que as pessoas tenham essa consciência, porque acaba expondo o profissional, acaba expondo o morador, acaba expondo o porteiro, às vezes que não tem nada a ver, sobra para ele também e realmente é bacana. Repito, estou falando esses assuntos porque... Não, e de fato isso é assim, cara. Assim, a gente pensou muita coisa dentro da plataforma. Por exemplo, deixa com o porteiro. Cara, a regra no Brasil é que sempre o pobre sofre mais. É ele que paga a conta. É a nossa regra. País de colônia. O pobre sempre pagou essa conta. Então a gente sabe que, por fato... É a corda mais fraca, né? Aquela história, né? A gente tem esse ditado aí, né? Não sei se é ditado ou não, mas é um dito popular, né? E que é verdade. Ela estoura pro lado mais fraco. E aí, pensando que a gente lida com o lado mais fraco, a gente dá o devido protagonismo, tanto que na greve a gente não teve muito problema operacional, a gente teve problema dos grevistas tomarem pedidos de entregadores que estavam entregando pedidos da Nexa. Você está falando da greve de motoqueiros que teve agora há pouco tempo. Eles pegavam o pedido dos entregadores da Nexa, tomaram o pedido, vários, não foi 1 ou 2. Registramos um monte de boletim de ocorrência e vida que segue. Então, os caras que operam, a gente já atende muito do que eles pediram. Então, assim, esse negócio de deixa com o porteiro, legal, isso é legal, acelera o processo, agiliza, bacana, mas a gente tinha muita ocorrência de... Na portaria assumir. De falar assim, o pedido... Eu já tive problema com isso algumas vezes. Meu pedido foi violado, meu pedido foi mexido, abriu, não sei o que lá, e aí a culpa e o outro morador descer e pegar e a culpa é do abrir entregador. Pra ver, confundir. O entregador abriu e... Não, cara, às vezes... Aí não fala que o porteiro fez, mas aí, cara, chegou lá, o porteiro... Não interessa quem é o culpado. A questão é como desenhar isso pra gente não responsabilizar o cara que não é responsável. Tipo, sempre penalizando, cara, o cara mais fraco da balança da história. Então a gente desenhou um processo para que esse cara não sofra a penalização que não lhe concerne, sabe? Então, assim, eu faço assim porque eu vivi isso na prática. Eu fiz muita entrega, tanto na empresa que eu trabalhei de delivery, como na Nexta. Então, na Nexta, assim, cara, seguramente mais de 1.000 entregas eu fiz para viver essa experiência.
Aí eu parei de fazer, porque sofri um acidente, quase fui falar com o Papai do Céu. Aí parei. Foi muita sorte, não ter acontecido nada mais sério. Mas ter vivido essa experiência de ser maltratado, ser tratado como bicho, de dar boa noite e a pessoa nem olhar no seu olho. Então, tipo, acho que essa conscientização, porque a gente fala muito de experiência do que a gente quer entregar para quem está em casa, porque eu me coloco lá no lugar, né? É o que a gente quer entregar. Então, pô, todo um trabalho no processo de que tipo de insumo eu vou comprar, que tipo de embalagem eu vou botar, que tipo, formação de mão de obra, que é um debate, né, que a gente estava tendo ali, formação de mão de obra, cara, então a gente investe tempo, qualificação, para fazer tudo bonitinho, para isso, de fato, chegar no conforto do lado da pessoa, e aí eu não tenho a capacidade de analisar isso, sabe? De fazer essa balança de tudo que é feito para mim comer em casa. A gente vê isso muito pela a questão de não pagar a taxa de entrega, né? A cultura de não pagar a taxa de entrega. Existe aqui no Espírito Santo, existe uma cultura forte. Não, no Brasil todo mundo quer taxa grátis, é o almoço grátis, né? Mas assim, é uma questão assim, todo mundo quer uma taxa grátis, mas aquela taxa grátis, muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, na verdade, o estabelecimento está absorvendo. Mas, beleza, coloco isso na precificação? Beleza. Mas e a valorização do motoboy, do motoca? Né? A valorização do serviço do cara tá em casa. Exatamente. Pô, tá chegando uma comida para mim aqui, tranquilão. Exatamente. E aí, somando, né, falando assim também do lado do empresário, né, quando ele vê esse tipo de serviço, o empresário sempre vai pensar, porra, mão de obra. Né? Eu vou contratar motoboy? Pô, não vou contratar porque tem tudo questão, já tem um problema para arrumar garçom, cozinheiro, tudo mais, tem que arrumar o cara de moto, inclusive, e tudo mais. Então, são várias questões que eu tenho certeza que dentro do nosso setor, dúvidas que permeiam a cabeça do empresário em relação ao serviço. Né? O serviço é o seguinte, o que ele contempla? Primeiro cenário, eu compro a moto, contrato o piloto, né, o motoqueiro, o motoboy. Segundo cenário, eu contrato o motoboy já com a moto. Terceiro cenário, um serviço como o de vocês, que você se isenta disso, é um serviço terceirizado, onde, via aplicativo, eu estou te chamando de Uber das entregas. Ou ele não faz nada disso, vai só via alguma plataforma, tipo um iFood da vida, como foi citado aqui, e pronto. E todo empresário, ele tem essa dor de saber o seguinte, pô, perfeito, eu vou fazer esse serviço via sua empresa, mas esse cara se acidentou, aconteceu alguma coisa, ou esse cara, sei lá, praticou um delito, um assalto, ou esse cara resolveu, né, como infelizmente a gente tem muito no mercado, agir de má fé e processar a empresa por alguma coisa, enfim, todos esses percalços que podem acontecer. Qual é o ônus do empresário, do dono do restaurante em relação a esse tipo de coisa? Cara, chega a ser capcioso, né? Mas é um desenho que ele foi estruturado para criar essa camada de proteção. Né? Eu vim da área de risco, né? Então eu caí em tecnologia pela pandemia, né? Então sou contabilista de formação, fui sócio multinacional na área de risco, né? Auditoria, consultoria e contabilidade. E aí isso é uma das visões que foi empregadas dentro da estruturação do nosso modelo de negócio. Então assim, não é lavar as mãos em relação ao meu parceiro. O entregador não é um fornecedor, ele é o meu principal cliente. Eu tenho estabelecimentos na plataforma porque eu tenho entregador. Não é o contrário. Ele é o meu principal cliente, ele é o grande patrimônio da Anexa. Por isso que a gente tem a taxa de remuneração que a gente tem de repasse para os caras, é a maior do Brasil. E aí você vai ouvir um monte de gente falar isso, mas vamos botar o número lado a lado, a gente tem a maior taxa de repasse do Brasil e vai ser sempre assim. Aí tem uma estratégia desenhada por trás disso, nossa receita secreta, mas olhando do ponto de vista do empresário, independente do conceito e da forma, você sempre vai ter pessoas que vão querer um entregador próprio. Aí a gente vive no Brasil, a grande maioria que quer ter um entregador próprio não quer seguir os ditames da lei. Então, cara, você quer ter a frota própria? Entenda que você precisa registrar esses caras, porque o risco é exponencial. E a grande maioria que tem entregador próprio fica pagando diarinha pro cara. Só que o cara tá lá de segunda a domingo. Cara, jornada ininterrupta, enfim, não preciso entrar nos detalhes disso. Então é o risco que você quer comprar para não ter nenhum estresse. Risco alto. Eu não entrego 100%. A gente tem uma taxa.
de performance, mas nunca será 100%. Isso é humanamente impossível. Nem você com entregador próprio vai entregar 100%. Porque se chover, você tem lá 12 entregadores que te atendem na tua operação, por exemplo. Se chover, 2 não vão, e não vão te avisar, não. E é assim que é. Aí é o seu desespero para arrumar mais 2. De 12 para 2? Esse cara é sortudo. Esse cara é sortudo. Além de toda a técnica da Eu te roteirização digo- também, né? Porque se vários pedidos em vários lugares, mesmo você tendo 10, às vezes os 10 não vão atender, porque inclusive aumenta, né, a demanda. Sim, o nosso faz isso, esse processo ele faz tudo automático, mas da questão do ponto de vista de risco, cara, eu falei, não é lavar as mãos, não, a gente, de fato, o entregador é o nosso grande protagonista, só que na Nexa ele é livre. E eu acho que todos os aplicativos tinham que ser assim, é aí que eu acho, tá? E não é. Então, o iFood, o processo de entrega do iFood, e não é desconstruir, acho que é forma. Eu acho que é estratégias de negócio que a gente não sabe o que está lá por trás, na mesa redonda deles, mas eles dizem para o entregador o que ele vai fazer. Assim, humildemente, para mim tem vínculo. Porque o entregador não escolhe a demanda. O entregador, o iFood joga na tela. Entrega na tela e ele vai lá e entrega. Então, cara, existe uma subordinação aí para mim. Existe um direcionamento de trabalho. Na Nexa a gente pega todos os pedidos da cidade e joga aí, questão de geolocalização, né? A gente pega todos os pedidos, isso cai na nuvem, todo mundo tá vendo. Quem aceitar primeiro faz. Aí eu tenho um problema de suporte para mim, porque os entregadores reclamam que, não consigo pegar nada. Mas às vezes tá aqui batendo papo, o pedido caiu, não, porque ele vai olhar o que a gente já aceitou. Porque eu dou para ele liberdade de trabalho. Não cobro dele horário, não faço o turno. Então, assim, uma coisa que acontece muito, cara, é o estabelecimento fazer o contato, fazer a abordagem, querer trabalhar conosco. Mas você põe o entregador na minha porta? Cara, se você quiser comprar esse risco, posso até colocar, mas não aconselho, porque não funciona. Você vai ficar escravo de nomes. Então, o dia que esses nomes não quiserem cumprir o turno, o cara que roda na nuvem não vai querer pegar o teu pedido, porque no dia dele ganhar dinheiro você não dá oportunidade para ele. A operação em nuvem ela funciona, existe uma composição de malha. O ponto é entender que, cara, nos dias que tiver domingo de chuva, à noite, cara, se tiver jogo do Flamengo, porque tem um monte de entregador flamenguista e eles vão parar para ver o jogo do Mengão. E domingo é o dia de curtir a família. E o Flamengo perde aí que ninguém volta para trabalhar. Aí ela tudo... É raro, mas é raro. E tomara que não saia, né? E tomara que não saia, porque vai beber. E tomara que não saia, cara. Assim, a gente não quer que nada aconteça com esses caras e com ninguém, né? Qual é a sua taxa de tempo, mais ou menos, de espera? Qual é a sua média para o empresário? Fui lá, beleza, estou aqui, estou preparando. Essa busca. A gente sabe que o Uber acontece a mesma coisa. Estou fazendo uma comparação direta aqui com o Uber, é a mesma coisa. Está chovendo, tem um evento, tem alguma coisa, você não consegue chamar, né? Você fica tentando, não consegue, ninguém aceitou, aceita, desiste. Tem todo esse complexo, está todo mundo já mais ou menos acostumado a lidar com isso. Mas qual é o tempo médio da sua operação, mais ou menos, de alguém aceitar a corrida na hora? Na regra geral, aceitar é muito rápido, mas a gente avalia os dias que são complexos, né? Então, na regra geral, é muito rápido, não demora. Pelo contrário, o entregador fica esperando o pedido ficar pronto. Aí o que a gente cria gatilhos dentro da plataforma para que seja bom para todo mundo, Então, nem você lançar esse pedido na nuvem muito cedo, para o entregador não ficar muito tempo esperando, que é uma reclamação grande deles, fizeram greve por isso, né? Então a gente entende que ele esperar até 10 minutos é aceitável, o ideal é que ele não espere nada, que ele chegue no estabelecimento, pega a coleta e vai fazer a entrega. E aí que ele volte logo para fazer outro pedido seu e assim. A greve foi por isso? Não sabia, não. Foi um dos pedidos, né? Um dos pedidos. Pelo tempo de espera. Tempo de espera, remuneração, é o principal, tudo a gente já entrega para eles, cara. Bacana. Então, bem esclarecedor, acho que... Não dá para definir, sabe? São várias variáveis que aí tem a questão do humano aí no meio, da relação da tua capacidade produtiva, porque a gente pode ter tempos que se relacionam com várias premissas, com 3 pontos diferentes, que é o entregador, a plataforma e a operação do estabelecimento. Então é difícil de você colocar isso. O ponto é, a gente sabe, dados gerais, né, isso é média, os dias que são ruins para o delivery. E aí a gente, que é o que a gente falou, trabalho de 4 mãos, é se antecipar para, sabe? Então já ter os gatilhos, cara, domingo, dia de chuva, final, o pessoal chegando da igreja vai pedir muito. E tem um horário que dá um boom, dá uma porrada de demanda. Cara, você já sabe, tá, em média, você no domingo promete a entrega em 45 minutos, põe 1h20. Vou vender menos. Tá bom, melhor vender e entregar com qualidade que você não vender. Vender e não entregar e frustrar o teu cliente. E que, se tiver salão, que de repente tu perde até um cara que está acostumado e habitualmente está dentro da sua loja.
sabe? Então, tipo, cara, se focar na experiência, fica menos caótico. Entendi. Não se preocupar com venda desesperadamente. Aí o cara que quer ser, até para explicar para a galera, o cara que é entregador, né, ou quer ser entregador, ele vai lá, baixa seu aplicativo e se cadastra e vai ficar recebendo ali na nuvem, ou por bike ou por motocicleta, é isso? Sim, hoje é bicicleta e motocicleta, né, e moto. A gente tem esses dois modais, porque é o foco no food service, né? Não dá para entregar de carro. Então é a entrega ultra expressa que a gente fala. Né? Bicicleta elétrica entre qual? Bicicleta elétrica, combustão, é bicicleta. Então ele tem obrigação de ter habilitação, né? Sim. E aí a tabela é diferente, tem limitação de quilometragem. Mas muda o tempo, né? Não, na verdade a gente limita a distância que ele pode percorrer, exatamente para preservar o tempo. Então, o entregador de bicicleta em São Paulo, ele só consegue enxergar demandas de até 3 km. Em Vitória, na Grande Vitória, até 4,5 km, porque é plano, lá você morro, né? Então, assim, é uma questão de leitura mesmo. Sim. E essa é uma das coisas que eles estavam brigando também, que os entregadores de moto queriam restringir a atuação dos caras de bicicleta. Só que hoje, sim, a gente tem um percentual altíssimo de cumprimento de malha por entregadores de bicicleta. Os caras fazem acontecer. Os caras salvam. Os caras são muito bons. Bicicleta, né? Bacana. Pô, tirozinho ali. Os caras fazem acontecer, cara. E pra mim, performam muito bem, dá um pouco problema. Vão pra frente da loja, porque ele não fica rodando igual o cara de moto. O entregador de bike, ele acha um lugar que ele se dá bem, cara. Você criou personalidade, ele vai sair de casa e vai pra frente da sua loja. O João vive isso. A operação do João acho que é mais de 60% com bike, né, João? Sim, ali como que em Jardim Cambori, né, os pedidos, a maioria, 75% dos pedidos são do bairro mesmo. Então, bike dá conta assim tranquilamente, às vezes saindo com 2 na bag. Faz uma aqui, faz outra ali e às vezes até mais rápido que moto. Sim. Tem que estacionar a moto. Exatamente. E eles já têm um conhecimento do bairro ali na palma da mão, porque eles ficam muito ali. Então, eles vivem aquele bairro muito mais do que os entregadores que ficam rodando vários bairros. Então, esse conhecimento deles, a gente ganha tempo na entrega, assim, fica bem mais ágil, né? E as manhas, João? Falando das manhas do cara posicionar o produto dele ali, o restaurante dele, nos aplicativos de delivery. Como é que você vê isso? Como é que você aconselha a galera a fazer? Cara, eu acho assim que o delivery, principalmente, não tem como ficar fora do iFood. A gente já falou isso a outra vez que eu vim aqui e tal. Eu preciso entender o que o iFood quer e o que eu quero com o iFood. Eu preciso ter esse entendimento, porque assim, eu quero visibilidade. Quanto mais visibilidade eu querer dar para o meu restaurante, eu preciso entrar em algumas listas promocionais, né? Agora, essas listas promocionais, muitas vezes ela vai trazer visibilidade, mas não vai trazer margem. Campanha 0,99, campanha 7,99, por exemplo. Eu entro nessas campanhas para fixação da minha marca, até pela questão da franquia e tudo. Por exemplo, hoje eu tenho lá promocionado anéis de cebola 7,99, mas eu entrei sabendo, eu tenho uma estratégia para aquilo ali, por que eu estou naquela lista, né? Porque eu preciso conhecer. Muitas vezes eu vejo assim, pessoas entrando em promoções, em listas, ligando vários cupons, mas só para trazer um faturamento, mas por trás não sabe por que ele está ali. No final, se ele não tiver uma precificação adequada, ele vai tomar um prejuízo absurdo no final do mês. A conta não fecha. Então, eu preciso estar avaliando o que eu quero. Então, agora, existem vários outros tipos de listas promocionais. Por exemplo, burger com taxa grátis. Então, eu preciso botar meu burger ali, mas eu não posso estar dando taxa de entrega. E aí, por exemplo, mas eu quero só aparecer, ou eu quero aparecer e vender, mas manter minha margem. Então, talvez aquele burger que eu vou jogar naquela lista, ele vai ter que subir aí R$3, R$4 para mim estar compondo a questão da taxa de entrega. Então, tem essas questões, eu preciso analisar a fundo, né? iFood não é só ligar e colocar para vender. Eu vou ligar no iFood e vai vender. Não, cara, depende, porque aquilo ali pode se tornar uma coisa que no final do mês vai mais tirar do empreendedor do que ajudar. Isso que é a grande ciência, né, do delivery, de entrar do cara que é só dono de restaurante e ele entrar na pegada do delivery, ter essas manhas aí, né?
Sim, e também tem que ter estratégia de cardápio, né, cara, de engenharia de cardápio. O iFood tem uma ferramenta que é o funil, eu tenho que entender daquele funil ali. Por exemplo, a entrada de clientes no meu cardápio, a porcentagem de visualização, quantos colocaram na sacola e quantos finalizaram. Essa leitura é uma das principais leituras de dentro do meu portal do iFood ali, para mim ver como que o meu cardápio está performando dentro da plataforma. Porque muitas vezes, o que eu vejo muito acontecer, por exemplo, antigamente não tinha isso, mas hoje já tem. O iFood ele já posiciona no meu cardápio os meus itens mais vendidos nos últimos 7 dias, no topo do meu cardápio. E às vezes eu não me atento àquilo ali e logo na minha primeira categoria de cardápio vem meus produtos mais vendidos de novo. O iFood ele já faz isso. Quando eu não tenho essa percepção e eu duplico, eu confundo a cabeça do cliente. Só estou dando um exemplo aqui. Por exemplo, ele já coloca a categoria dos meus produtos mais vendidos, mas eu não tenho essa percepção do dia a dia, não olhei no meu portal. Esses mesmos produtos já aparecem na primeira categoria que eu coloco. Isso confunde a cabeça do cliente, as mesmas fotos parecidas, ele já pega e já sai do cardápio e vai para outro, porque a iFood tem muito disso, né? A pessoa entra no seu cardápio, mas ele está olhando outras coisas ali também. Então tem alguns detalhes aí de engenharia de cardápio, de análise de funil, que eu preciso estar diariamente olhando para mim não perder venda, cara. Cara, esse assunto de delivery é muita coisa. Chegou muita pergunta do outro podcast que a gente fez. A gente podia fazer essa conversa mais constantemente aí, cara, para falar como a galera tem tanta dúvida e tem um mercado tão aberto aí para a turma de restaurante, bar, entrar e se especializar nisso aí. Que eu acho que a grande dificuldade desse entendimento todo que a gente tem conversado é realmente se especializar, o cara entender todos esses mecanismos. A gente podia marcar sempre essa conversa. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Acho até que a gente poderia até fazer um programa, um braço aí. Pode ser, um programa braço para a gente ter um podcast para a gente falar mais especificamente do delivery. Que eu percebo muitos, até associados nossos, querendo entrar para o delivery, mas por falta, às vezes, de um conhecimento que não é tanta coisa assim, acaba não decidindo de entrar para esse mercado. E é um mercado que hoje não dá para ficar fora. Cara, e acho que uma coisa assim, né, que é legal, assim, independente da complexidade que é complexo, saber quais são os desafios. Sabe, eu acho que dá para trocar muita figurinha, né? Criar exemplos práticos e poder explanar de forma mais... A gente falou muita coisa aqui de forma superficial e tudo vira uma pauta, né? Tudo vira... Tipo, suas dúvidas não são a do Luciano não vai ser... Desde a preparação e a especificidade para cada modelo, para cada restaurante, para cada cozinha, cara. Às vezes você tem, tipo, às vezes o cara não tem um padrão, mas tipo, hamburgueria, mesmo dono, mesma marca, uma tá na Praia do Canto e a outra em Bento Ferreira. Cara, se a cozinha tá estruturada diferente e matematicamente o processo produtivo é diferente, isso impacta no processo. Isso impacta no tempo. Então, um negócio, muito detalhe. Sim, tem o meu exemplo lá, né? Entender o desafio, exatamente. Da minha loja de Jardim Camburi, ela já foi desenhada para o delivery, em cima da dificuldade que eu tenho da minha loja de Laranjeiras, que já é uma loja mais espaçada, que eu tinha mesa, tinha salão, parei, fechei mais delivery e fui adaptando ali mais para o delivery. Já na minha segunda unidade, eu já pegando essa dor minha de uma loja muito espaçada, frita aqui, embala aqui, colaboradores dando muitos passos, eu já fiz a de Jardim Camburi, em cima disso, hoje eu consigo entregar em Jardim Camburi muito mais rápido do que em Laranjeiras. Já começa essa rapidez dentro do layout da operação ali. O que é legal assim, é poder, essa ideia, né, de criar algo, né, mais constante para falar sobre isso. Cara, você pega a experiência de um cara que nasceu no delivery, como ele mesmo fala, né, no Disque Entregas, né? Então o João é da época do Disque Entregas. Então, assim, humildemente eu sou um especialista na modelagem dessa etapa, né, do processo de entregar
tem uma visão muito legal do processo produtivo como um todo, por uma questão de formação profissional, né? Eu falo, são as ironias do destino, a sorte de ter caído nesse mercado com essa visão que tinha, né, como consultor. Então vai ser incrível, cara, poder, sabe, compartilhar esse conhecimento com quem tem um interesse, com quem já está. Eu acho que, porque o ponto não é só falar para quem quer entrar no delivery, é para quem está no delivery e quer performar mais, ou já tem uma performance boa e de repente quer otimizar isso, e aí vai muito do que o João falou, estratégia de cardápio. Eu vejo grandes operações, e que eu sou consumidor, eu sou cliente, e aí você vai lá na experiência, vai lá e selecionar um produto, você compra o produto, põe os adicionais, pá, se eu quero a bebida, eu tenho que ir lá no final do cardápio e comprar a bebida, e por ser um detalhe tão simples, já põe lá como item opcional, já compra a bebida dentro, é pouco clique, né? Ele fala assim, e no digital, quanto menos clique, melhor experiência. Né? Então, se são. Mas fala assim, cara, pô, um detalhe tão besta, cara, mas imagina, né? O cara tá com a operação inteira, comprar tudo, condicionar tudo, confinamento, preparação, equipe, aí o cara, estrutura de cardápio, cara, é muito detalhe. Então, assim, passa batido. Você não, às vezes não é nem falta de experiência. Às vezes é que o cara não entra na própria loja para consumir, mas quando ele vê no outro ali, ele passa batido, cara. Então você poder compartilhar, porque você lança um insight e a pessoa, caraca, eu não tô fazendo isso. Porra, já ajudou alguém, cara. E aí o já ajudou alguém, no final, é o impacto na cadeia. No ecossistema. Cara. Bora fazer, Luciano? O que você acha aí? Tem que fazer, cara. Tô escutando aqui, já tô muito bolado. Não, assim, o Diego tá brincando justamente disso, né? Já fiz um teste, não tive uma experiência muito boa, por ser leigo, não entender e meti a cara. O que eu fiz? Recuei, dei um passo atrás e me preparei para avançar. Só que eu estou hoje estacionado, eu estou preparado para começar no delivery, mas estou em busca de um profissional que seja o gestor dessa operação. Eu não quero misturar mais com a minha operação de salão. A operação de salão está consolidada, está girando. Quando eu misturei, eu tive problema. Então, agora eu estou buscando um profissional que ele seja o gestor dessa operação para começar a avançar. Eu não tenho dúvida que vai ser sucesso, né? Porque você pega os cases hoje no mercado e é um dinheiro que está ali, que realmente a gente tem que buscar para complementar, para ocupar as ociosidades da nossa cozinha, do nosso estabelecimento. Mas aí a gente cai numa coisa que é universal e está virando até redundante já, de tudo que é lugar, as pessoas falam que é mão de obra. Né? Mão de obra no seu segmento, no seu, no nosso. Todos, e qualquer um que estiver assistindo, se falar qual é a sua maior dor hoje, é a mão de obra. E o delivery, ele acaba, a sua experiência até, né, é bem bacana, porque você acaba reduzindo, não dependendo de tanta mão de obra, menos mão de obra, né? Então você talvez consiga treinar mais, reter mais. Dar uma atenção maior. Seu controle de turnover é muito, muito maior, justamente por isso, por uma operação enxuta. E eu tenho conversado com alguns empresários e alguns já estão começando a olhar para isso. Falam, pô, sabe, será que não é mais fácil eu ter um negócio mais de atendimento balcão e delivery do que salão? Isso é muito ruim, porque o atendimento do salão é que traz a experiência, né? A gente, tudo bem, eu quero ter o conforto de comer em casa, mas eu ir no salão, eu ir com a minha esposa, eu levar minha família, ser bem atendido, ter aquela experiência ali fora de casa, né? Tá até aqui, ó. Somos a lógica do setor de alimentação fora do lar. Olha a contradição do assunto também. Exato. Mas é precursionar tudo. Exatamente. São complementares, né? Total. E nem sempre a pessoa pede o delivery e está em casa. Sim. Né? Ainda tem isso também. Tá numa reunião. Podcast. Exatamente. E tá num restaurante, de repente você quer fazer sua equipe bateu meta, você vende frango, mas você quer distribuir uma pizza pra galera que quer comer uma pizza. Acontece. Pra galera, não é? Acontece. E é mais ou menos por aí. Mas a grande dor, né, e que eu estou levantando aqui o debate, é a questão de mão de obra para tudo isso. Mas, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, a gente precisa começar para ontem. Bora. Então tá bom, então bora. bora. Você, por favor, vou comprar aquela caixinha de entrega pro Rodrigo, que ele vai ser Tô dentro. Eu vou baixar o aplicativo. Tem que viver a experiência. Eu vou te falar aí, tá aí, ó.
Tá Dá aí. pra fazer, vamos fazer isso. Vamos fazer essa experiência. Vamos fazer essa experiência Você aí, anda de cara. moto? Não, mas Nem pode de ser bike, né? bicicleta? Pode ser bike. Pode. Bike, pode ser bike. Pode. Anda de bicicleta? Bicicleta Ou precisa de não. rodinha? Melhor colocar a primeira entrega de drone, Rodrigo. Vamos fazer bike, Tá vamos aí. fazer bike. Falando nisso agora, a gente falou na brincadeira aqui. Aham. E essa modalidade que eu tenho visto só na internet? Ah, entregou de drone. Tá rolando mesmo? É só, A gente vem conversando sobre é só isso, fake. né? Acredito que a ANAC não libera, cara, porque imagina um drone cair na cabeça de alguém. O volume ainda seria muito grande para Não poder acho que atender. aprova, não acho que libera no Brasil nesse formato de entregar assim, não. Como funciona fora, eu acho que é inclusive possível, que é você botar as bases, o drone vem, tem as porque bases. cria zona de risco, né, de exposição a risco, o drone vem, joga na base, você vem ali naquela base ali e pega teu produto. Já tem descarte de embalagem, isso já funciona muito bem fora, muito bem mesmo. Fora, diga-se, Estados Unidos. né? Fora do Brasil, Assim, de entregar aí na porta, eu acho pouco provável, cara. Eu acho que a gente não tem condição de fazer isso. Imagina um drone cair na cabeça de alguém. Ou a bag, sei lá, a estrutura se rompe e cai o pedido, sabe? Tem uma questão aí legal mesmo. Você vai pegar o drone, eu tenho drone. Então você vai subir com o drone, se você chega em determinada altitude ali na região do Convento da Penha e da Terceira Ponte, é o meu DJI. Então eles ligam sozinho e voltam para a base. Eu, na verdade, eu vejo a questão do drone mais como uma experiência. Sou um cara que curto muito isso, a questão de experiência. E não que ele é uma solução de algo, mas é você ter uma experiência de algo, sei lá, construí um prédio novo, fiz como é que é o nome? Chegando na sua varanda. De helicóptero é heliponto. Heliponto, drone De ponto. Drone ponto. Se tiver um drone Você falou, ponto é uma base, não é uma base. de entrega, não, que seja no prédio mesmo, um drone ponto, onde seja que for. É só única e exclusivamente pela experiência. Digo mais, náutico. Lugares que tem muita concentração de lancha, Angra dos Reis, por exemplo. Aqui no Frade, aqui você chega no tinha final um de semana projeto desse com o aí. sol, que Vai você soltar o tem, projeto? já fiz alguns eventos de encontro de lancha, a gente bota 70 lanchas. E vou te falar, tá? Toda hora alguém tem que sair do jet ski, ir na areia, vai pegar alguma coisa para comer ou beber e volta. Uma ação uma vez em Angra dos Reis, que trabalhando numa cervejaria que eu trabalhava na época, e era uma base, uma lancha que a gente tinha de bebida, e tinham muitas lanchas. A gente distribuiu uma mão desse tamanho, grandona, e aí a lancha, quando queria comprar bebida, alguma coisa, ela levantava aquilo lá, acenava, saiu o jet ski e levava. Pô, legal. Foi muito legal. Mas é uma ação de experiência, vou ser bem sincero, não é porque é algo rentável, né, mas talvez você captar um patrocinador que queira estar envolvido com aquela experiência ali, é bem bacana, viu? Vou te falar que tem mercado para isso. No nosso aqui é Latilong, cara. Se estiver pegando sinal, a gente traz em qualquer lugar. É Latilong. Tem uma propaganda, não, uma trend que teve. Uma propaganda, alguma pizzaria fez que eu achei o máximo. O cara tá dentro do ônibus. Você já viu? Incrível. Foi incrível. O cara tá dentro do ônibus, pizza. ele liga, deu no ônibus cheio. Essa aqui, eu queria fazer um pedido de uma pizza. Aí todo mundo já começa a olhar assim pra ele, né? Tipo, pô, a pizza tá dentro do ônibus. Ele, sim, calabresa. Alguém, irmã, vai querer alguma pizza aí? Quer alguma pizza aí, cara? Tá de brincadeira. Sério mesmo? Aí, sério? Então manda uma de tal, ó. Uma de tal aqui pra fulano de tal, não sei o quê. Meu irmão, aí, lógico, tá tomar ação, né? Tudo certo. Aí entra o maluco com a pizza dentro do ônibus, cara. Entregador, entrega ali mesmo. Rapaz, isso não A tem. gente fez uma ação, acho que foi no México, assim, cara. Pico de entregar no trânsito. Olha que maravilha, O cara. entregador entrega o sanduíche. Tem muita coisa para evoluir, né, bicho? Essa parada aí. E essa chegada do chinês aí, como é que é o nome da marca de entregador de entrega de Xing Ling. Xing Food. Meituan. Vocês estão vendo essa chegada? Isso aí. A concorrência é sempre bom, né, para todo mundo. Tá dando um burburinho grande aí no meio do delivery, né? A gente que trabalha com isso, assim, vários influenciadores falando também. Tá todo mundo querendo que chegue, cara, porque é mais um canal, né? Diz que ela é muito forte na China. É a maior do mundo. É a maior do mundo, é gigantesca e, assim, chegando só vai agregar pra gente que trabalha com delivery e não ficar... Hoje a gente trabalha 100% com iFood, existem outras, mas, assim, elas não chegam nem perto. E da forma como estão tratando essa gigante chinesa aí, diz que ela vai chegar e vai chegar arrebentando tudo. Então a gente está bem feliz com isso. Eu falo assim, meu, porta aberta, que precisar de mim, todo o meu conhecimento, dou para eles, quero que cresça, quero que evolua. Isso aí, exatamente mas... para transformar a concorrência, sabe? Claro. Porque, tipo assim, ó, vou falar Diminuir os coisa... valores, porque eu vou te falar uma coisa, eu falo todas as palavras, eu tenho
assim, muita implicância com o iFood. É algo que você depende deles, igual você colocou muito bem, tem que estar no iFood, beleza, mas como uma plataforma de marketing, para você se divulgar. Eu falo assim, do ponto de vista de, aí como empresário, não faço assim, para olhar para o segmento, é como o dono de uma plataforma. Quando a entrega é full service, ou seja, você usa o serviço do iFood, e aí, tipo, a entrega é prometida em 30 minutos, ok? Se extrapolou o prazo, o iFood muda o prazo, quando é o entregador dele. Beleza? Sim. Quando a entrega, por exemplo, é da Nexta, e aí extrapolou o prazo, aí você pode, como cliente, começar a observar isso. Já começa a piscar lá. Tá precisando de ajuda? Ele parece que incentiva o cancelamento, cara. Parece que ele incentiva o cancelamento. E aí eu vejo vários estabelecimentos. Cara, por que você não me dá isso sobre a entrega? Cara, por que o iFood não me dá a condição de te entregar isso? Porque pra mim tá tudo bem, cara. A questão de, assim, a preocupação de integração para o estabelecimento também no trabalho, nossa visão sempre vai ser essa colaborativa. Sempre vai ser essa. Isso só vai acabar quando entrar uma concorrência de peso. E eu te falo assim, se esses caras chegam aqui, porra, quem a gente é pequeno pra isso, esse cara chega aqui no Brasil e, cara, chama pra uma mesa, cara, o que a gente pode fazer de diferente pra transformar o modelo? Cara, eu chego lá, eu vou cuspir tanta coisa, bicho, que eu tenho tanta coisa boa pra transformar esse meio, porque eu também sou consumidor, não sou só um player, eu sou consumidor, cara. E a experiência é ruim. Tipo, ele cria todos os benefícios para quando é tudo dele e quando não é, parece que ele quer mostrar que tá errado. E aí, calma aí. Então vamos às grandes verdades da coisa. O estabelecimento no dia de chuva é a hora que ele vai ganhar dinheiro. O iFood vai lá e quando é full service ele vai lá e fecha a área, quando não fecha a loja. A gente não, meu irmão. Pau quebrando e um desespero e você acompanhar a operação acontecendo num dia de chuva, no domingo, eu não sei como a gente consegue. Mas o nosso cliente continua vendendo. Ele ganha o dinheiro dele. A gente de fato está ali focado para acontecer. E, pô, a gente está garantindo rentabilidade para esse player, que no final acaba suprimindo quando é em benefício próprio. Eu não sei se isso é pensado, se não é. Se não é, cara, e que se assistirem, que fique o recado. Transforma o processo. Porque é o benefício do cliente principal, que é o dele, que é o consumidor. O foco do iFood é o consumidor. Esse é o grande negócio dele. O negócio dele não é entregar. O negócio dele é vender. Então, é foco na experiência. Por isso que ele penaliza todo mundo e aí acaba gerando satisfação generalizada. Ele penaliza todo mundo como o cliente dele reclama. Só que às vezes o cliente dele não tem razão, cara. Não tem outra plataforma que a Happn? Não, é Rappi. Rappi. Mas não vingou muito no Brasil, Tem expressão, não. cara. Mas assim, tem uma questão, cara, assim, até que Mas em lugar nenhum. Funciona em São Paulo, funciona em São Paulo só. Funciona. Ela é colombiana, né? Aqui eu acho que eles eu tive aqui. A questão, sim, tive. Mas qual era a falha deles? Rodei. Cara, não chegava a pedir. A galera não pede por ele. A galera não pede por eles. Pede por então eles. faltou divulgação. Faltou divulgação. Mas quando pedia, tinha entrega, motoboy ia direitinho. Mas aqui, deixa eu só pontuar uma questão do iFood. Os clientes full service, às vezes falta também um tipo de informação para os clientes. Eles deveriam saber aonde eles estão entrando. Então, assim, os clientes que optam pelo full service, pode chegar um momento de realmente o iFood fechar a loja deles. Por quê? Porque tem poucos entregadores. E aí, esses entregadores, o iFood joga para as grandes redes. Então, o cliente, ele precisa saber. Por isso que falta informação em onde a gente pode entrar entender o jogo, né? Entender o jogo. Até respeito ao que o Luciano falou sobre a questão do iFood, pensava muito assim também, que era um mal necessário. Hoje eu já mudei minha visão depois que eu comecei a estudar o iFood e ver como realmente ele poderia ajudar o meu negócio. Porque se eu também for botar na ponta do lápis quanto eu vou ter que investir, por exemplo, eu que sou um cara de delivery hoje, se eu for abrir uma operação delivery sem o iFood, quanto eu vou ter que fazer um investimento inicial de marketing para me trazer a quantidade de venda que, se eu souber trabalhar no iFood, mexer na plataforma, eu vou colocar ali o retorno que vai me trazer, cara, se eu fizer a conta na ponta do lápis, eu vou investir muito mais. Qual é a taxa do iFood mesmo hoje? O iFood, no plano full, que é o plano com motoboy, é 23%. Vai até 27%. 27%, é isso que eu ia falar.
Varia varia de cliente para cliente, varia provavelmente venda. Sem contar a taxa de transação. Isso aí que eu ia falar agora, porque se contar a taxa já bate 30. Mas por isso que falam 27, né? Até onde eu sei é 23 mais 3,2 de transação. Aí chega a 27, mas cada coisa é uma coisa. Em venda, negociação. Exatamente. Quem tem o plano básico é 12% mais 3,20 de intermediação. Então eu preciso o quê? Precificar isso. Às vezes eu não vou conseguir jogar tudo, muitas vezes eu não vou conseguir jogar tudo em todos os produtos. Mas se eu tiver um conhecimento da precificação ali, eu preciso precificar e jogar isso para o meu cliente pagar. De uma forma ou de outra. 100% é difícil? É difícil. Mas dá para jogar? Dá para jogar. Principalmente produtos com CMV baixo. Tem como trabalhar isso, né? Agora, tudo é questão de estratégia e de entendimento. O que eu quero com o iFood hoje, né? Eu quero um posicionamento, igual eu já falei aqui, eu quero trazer venda, quero aumentar faturamento, quero compor margem, depende da decisão do empreendedor. Tomada essa decisão, a gente trabalha a loja de acordo com o que ele está querendo. Então, por exemplo, eu tenho uma marca, uma das submarcas, né, que é o Super Salgadinho que eu lancei. Cara, quando eu lancei, no primeiro mês eu vendi 15 mil reais, cara. Em 30 dias. Foi assim. Até o pessoal do iFood me ligou para falar, porque eu já sabia mexer, eu posicionei a loja, nicho, fiz um posicionamento dela, criei uma visibilidade dela gigante. Aí eu pergunto, eu abri uma loja do nada, sem placa, sem marketing de Instagram, Facebook, você vender 15 mil no primeiro mês, é difícil. Delivery, Dark Kitchen, não tem. Se você for procurar Super Salgadinho, você vai ver alguma coisa no Instagram, mas não posiciona nada. Então tem essas questões, né? Então, tem que ser avaliado. A conta é assim, Bruno, você vendeu 15 mil. A gente falou que você deixou 4 mil reais para o iFood. É mais ou menos essa conta. Isso. 11 mil. Dentro do... 12%, né? Não, 20... Não, porque ele pega o serviço, né? ele pega o serviço... Ele usa lógica própria. Logística, tá. Mas se fosse o cara que fosse usar full, né? Que é o plano completo, ele deixaria 4 mil, em média. E aí tem a questão do CMV dele, coisa tal, para ver se a conta dessa conta fecha. E ele quase empata a operação dele, né? Quando a gente fala que você, quando consegue chegar nesse grau de evolução, de você ter sua própria entrega, você não precisar contar disso, você diminui sua margem, e aí se você cai para 12%, você acaba fazendo um investimento, não só na questão da plataforma, mas também em marketing. Aí eu acho que é golaço, realmente vale muito a pena. Quando você vai para uma questão full, do cara que está começando, abrindo a loja, ele não tem isso, ele vai lá, vou botar na plataforma do coisa, e vendeu 15 mil, porque talvez o produto dele é bom e foi aceito, e ele conseguiu fazer ali a manobra. Quando ele deixa isso, não sobra, eu te garanto que não vai sobrar nenhum real para ele investir realmente em marketing na marca dele. Ele passou a ser um escravo refém do iFood para sempre. Ele não consegue evoluir com a marca dele, de falar o seguinte, eu quero o salgadinho tal, independente de iFood, e aí eu vou no iFood procurar onde ele está, para poder comprar. E hoje, uma empresa, que quiser investir bem, você separar de 5%, 3% até, mas 5% da sua receita para marketing, você faz um tráfego pago, você faz sugerida de 2% a 3%. Eu estou botando 5% para o tráfego. O cara arrebenta. Para o tráfego pago, para arrebentar. Eu estou botando de 3% quando você quer fazer um marketing normal, flat, né, rede social e tudo mais. Você quer fazer um tráfego, quero atingir todo mundo aqui, vou direcionar para esse nicho de mercado, para a galera da igreja que está saindo. Tem que ter um conhecimento do tráfego. Aí o teu percentual ele é menor de investimento. É nessa balança que eu digo o iFood, por ele estar sozinho no mercado, ele aperta o cara até o último talo. Ele vai acharcar e vai cobrar tarifa mesmo, é isso. E aí, infelizmente, o mercado inteiro tem a mesma visão. Eu tenho essa visão, que cara, eu tenho que estar no iFood. Isso é muito ruim, entendeu? Porque a partir do momento e vou te falar, isso serve também para várias coisas. Eu vou dar um exemplo de cervejaria.
Eu venho muito do mundo de cervejaria e tudo mais. Uns anos atrás era a dominância da Skol. Você lembra? Era Skol, não sei o quê, uns anos atrás. Skol e Brahma. A Ambev dominando esse mercado. Aí vem a Heineken, com uma ascensão, vem um grupo Petrópolis com a Itaipava dominando o mercado mais popular, ela começa a tomar porrada para todo lado e começa a falar o seguinte: opera aí. Antes, ela tinha vendedores e tudo mais. Ela tira todos os vendedores e se você quiser pedir bebida, você liga e pede por aplicativo. Você não tem mais ninguém te atendendo. Aí ela recua, volta e aí começa a botar pelo menos uma pessoa, um supervisor de venda, que você já passa a ter uma referência, porque ela volta a humanizar o atendimento. Mas por quê? Nada desses movimentos volta a investir no mercado, volta a dar mesa e cadeira para o dono do ponto de venda, volta a acomodatar uma geladeira. Por quê? Porque ela sabe que ela tem uma Heineken perturbando e uma Itaipava também dentro da compra fazendo esse trabalho. E aí é o seguinte: se ela está sozinha, sabe qual era o discurso que antigamente todo botequeiro falava? Eu não tenho como funcionar se eu não tiver Skol. Eu não tenho como abrir. E hoje não existe mais isso. Eu ainda escuto alguns amigos nossos falando assim: hoje já é inverso. Falando assim: eu não consigo não ter Heineken. Eu tenho minhas casas que eu não tenho. Assim, hoje eu me dou o luxo de falar o seguinte: pô, tu quer ser meu parceiro? É uma vida de mão dupla. O que você tem para me oferecer? Que eu tenho um volume X para te oferecer de venda. Aí ele vai chegar: não, a gente consegue fazer isso, pô, vamos avançar nessa parceria ou não? Então, por isso que a concorrência, cara, ela é fundamental. Super saudável, claro. Vai ser muito bom nessa questão. Todos os setores, para poder... Acho que vai redesenhar essa história, E o que é legal é que a gente está falando de um concorrente de peso, né? Porque agressivo, o cara do mesmo tamanho. Você pega, vamos olhar para o TikTok, se os caras for fazer parecido com o que o TikTok fez para virar a potência que é, irmão, os caras vão derramar dinheiro, acho que tomara que de forma responsável, mas os caras vão derramar dinheiro, porque dependendo da forma que derramam o dinheiro, eles acabam de estragar o mercado mesmo. Né? Eu falo assim que se os caras, a gente estava vindo falando disso, se os caras vierem para o Brasil com a mentalidade de concorrer com o iFood, fazendo igual a ele, vai ficar uma merda. Aí não vai ficar legal. Então, de fato, tem que transformar assim, sabe? Tem que transformar o processo, cara. O processo precisa de transformação. Porque de aprimoramento, né, na verdade. A insatisfação é generalizada, cara. Os parceiros, os stakeholders todos estão insatisfeitos, o estabelecimento está insatisfeito, o consumidor está insatisfeito. Na verdade, ele é o mais feliz. É o menos impactado, porque vive a falsa ideia do benefício. Porque ele vê lá cupom, bobão, tá comprando com preço embutido. Se ele for na loja é mais barato. Depende. Então não tem o benefício. Nem todo mundo embute mas o preço. a gente Nem todo mundo embute. É da média. A maioria. Isso é uma coisa que a gente, né, que a gente fala de falar e trazer o conhecimento, porque tem que embutir, cara. Tem que embutir, não pode pagar essa conta. Não tem almoço grátis, não tem almoço grátis. Não pode pagar essa conta, 27%, vamos botar arredondado, 27%, não dá pra pagar essa conta. E é tipo 27% no full service. Aí o iFood tá te cobrando a entrega com base no percentual, só que ele ainda vai lá e põe na lojinha a taxa de entrega. Então ele ainda ganha a taxa de entrega, que é a receita dele. Aí você com o entregador próprio ou entrega de um parceiro, de uma plataforma, cara, tu reduz ali o 10%, 12%, pode cobrar a entrega, de repente tu dá a entrega grátis no primeiro range ali até 2 km, até 3 km, a partir daí você cobra, porque é o que você arrecada com o frete que você cobra, cara, tá falando custo médio. Tem gente que ganha dinheiro com a Nextra, que ganha dinheiro com plataformas. É o game, é tipo, a gente sempre fala isso que é estratégia, eu quero vender muito, eu quero ganhar dinheiro, que são coisas diferentes. Essa visão completamente equivocada pela grande maioria dos operadores varejistas. Que criaram essa relação que é ideia do supermercado, né? Margem pequena, então precisam vender muito, não ganhar dinheiro. E aí eu acho que isso se disseminou como uma regra pro varejo, não é? Tu quer vender muito, quer ganhar dinheiro. Se a estratégia é vender muito, stop. Aí tu não tá olhando pra última linha. Exato. E aí, cara, EBITDA não gera caixa. Esquece. Foca a última linha, bicho. Então assim, tu pode vender 1 milhão no final do mês e sobrar 10 mil, como tu pode vender 250 mil e sobrar 25. Esse é o foco. Sim. Esse é o desenho. Eu acho que a grande coisa tá por aí. Mas, assim, não é penalizar e tampouco criticar, mas a gente não tem muito especialista em finanças, em contábeis, dentro do universo do varejo.
Então, assim, às vezes o cara tá ali, pega um conceito de precificação, como que eu vou precificar o meu produto, e aí no final ele põe lá 20% de lucro. Não, cara, isso é um cálculo um pouco diferente para tu chegar nisso, né? Tu tem a questão do efeito tributário aí, no final não vai te sobrar 7, 5. Então, tipo assim, quando você tem uma margem muito apertada, se você respira errado, toma prejuízo, né? Ou seja, não tem espaço para erro. E no varejo, como não tem? Tem erro, cara. Não tem como. Sempre tem erro. Tem, sempre cara. tem Então, erro. tipo, isso tem sempre que estar lá na continha, sabe? É lógico. Custa caro demais. Ave Maria. Apertado, então, pode ser risco de continuidade. E aí, risco de continuidade, economia circular, é impacto social negativo, porque é gente demitida. É menos dinheiro circulando. Então, quando tu pega lá, e a gente não tá fazendo demérito, o garçom, o entregador, a caixa, a balconista, a cozinheira, cara, assim, juro, não é pra fazer demérito, mas normalmente são pessoas de comunidades periféricas. E aí, tipo, tu tá tirando o dinheiro de circulação de comunidades periféricas. Quando eu movimento dinheiro em comunidades periféricas, eu matematicamente, não preciso estudar, é lógica, eu tô reduzindo criminalidade. Porque se eu, garoto da quebrada, minha mãe tem condição de deixar eu fazer um curso hoje é tudo de casa, né? De pagar a internet. Online. A gente está impactando. Vai recuperar todo mundo? Não, mas um pedaço sim. Não, você impacta até na questão da ocupação. Não precisa nem ser na pessoa. Né? Quando você existe essa fechamento em massa devido a um erro estratégico e tudo mais, dependendo do lugar que você esteja, você causa o índice, você aumenta o índice de criminalidade daquela região, porque um lugar aberto, movimentado, gera mais segurança do que o lugar fechado. E uma coisa é consequência da outra, isso aí é fato. Cara, tem muita gente que assiste nosso programa que está municípios de interior, né? Como é que é essa demanda de delivery no interior? É um celeiro de oportunidade muito pouco explorado, cara. Assim, de fato, o foco ele tá sempre para os maiores centros, né? Porque a gente tem uma concentração de volume muito maior. Mas é interesse ir para cidades interioranas. Sempre foi um desenho de estratégia de nascimento da nossa operação. Mas, assim, pelo que você escuta, né, dos estudos que a gente faz, nem plataforma tem, cara. Mas O entregador normalmente ele é sempre diarista. A sua atende o interior? Não, a gente planejamento para ir. É questão de demanda, né? Demanda de quem? Do restaurante? Então, os restaurantes precisariam estar demandando? O restaurante precisa da operação, cara, eu tenho interesse de começar a usar a tecnologia, aí qualquer tipo de abordagem, a gente tem um interesse total, porque uma das coisas que eu estava explicando, a questão da ciência, para a gente liberar, quando a gente tem cadastro de entregadores no interior, bastante até, para liberar, então isso é um desafio muito menor, é ter o estabelecimento. Então o estabelecimento se reúne, 1, 2, 3, uma micro-região. Cara, você traz a plataforma para cá? Sim, a gente faz um trabalho de implantação que interessa para nós, cara. Olha aí que legal. Então você que é dono de estabelecimento, está no interior aí, entra no nosso Instagram lá, @cindybares_abrazel e traz essa demanda para a gente, que a gente vai juntar um grupo aí do seu município para a gente levar para lá. Guarapari, Compromisso assumido aí, ó. São Mateus. Bacana. Olha só, você vê grandes centros, cara, com essa demanda, com falta ainda de delivery. O que é legal, assim, é que a operação, o fato de levar a plataforma, beleza, o cara já está habituado, ele tem pouco problema, porque o entregador está ali, já é conhecido, conhece o pai, conhece a mãe, cidade menor, né? É o controle, cara, a gestão. Então, o estabelecimento, quando usa uma plataforma como a Nex e tem outras, quando ele usa isso, ele passa a gerir o processo. E não é só sobre o processo de entregar, é sobre o estatístico, sabe? É você ter o dado para gerenciar isso. É você poder olhar para trás e falar como eu faço melhor para frente. Né? Então, dados históricos é uma parada legal para você construir. Então, é bacana, cara. Além dele que ele pode aumentar ainda a venda, né? Porque às vezes o cara está restrito, já tem aqui meu sistema que o pessoal liga ou manda WhatsApp e tal, mas ele tem um grande público aí para ele atingir. A forma dele de pagar o parceiro, sabe aquela coisa de todo final do dia ter que ir lá e puma, não, é na plataforma, a tecnologia já faz isso. No final ali, quando finaliza a entrega, já que é do entregador, vai para a continha dele, ele pede o saque, que é legal que não tem densidade populacional, cara. Não tem o quê? Densidade populacional. Não tem. Não tem limite de densidade populacional. Assim, quanto maior, pior é. Se você está com dúvida em delivery, depois de todo esse papo aqui, faz a pergunta no Instagram. Qual é o Instagram? É João Victor Mafra Rocha. João Victor Mafra Rocha. Consegue jogar aqui depois? Aí, ó, então tá aqui. Entra lá, manda pergunta que a gente vai daí
fluir vários outros programas e te responder, né? Forte abraço. Eu mesmo vou mandar vários. E aqui, surgiu uma ideia então, você viu que surgiu uma ideia nessa conversa aqui da gente fazer vários outros programas, pílulas sobre delivery. O que você acha dessa ideia? Qual o nome que você daria para essa conversa, para esse podcast? Manda aqui, manda no arroba lá do Sindibares, sindibares.abrazel. Estamos esperando lá a sua participação. Resenha de bar. Aí arrumar um patrocínio de uma empresa de sabão, velho. Aí na hora que não sei o que, homo. Boa. Lava a boca de sabão, filho da puta. Empresas que limpam restaurantes e bares aí. De higienização, pronto. Pô, de produto de limpeza de bares e restaurantes, quiser patrocinar nossos Confeipan, xingamentos aqui. Nossos palavrões, nossos elogios.